Meu filho, quando toma leite, tem sangramento nas fezes. O médico pediu IgE para alimentos e veio tudo negativo. O que pode ser? É uma pergunta boa. Pergunta boa. Então, as pessoas confundem muito, né? IgE como um indicador certo de que o paciente tem alergia ao leite. Então, a IgE, muitas das vezes, ela pode vir positiva e o paciente não ter alergia ao leite, por exemplo. O paciente ser somente sensibilizado ao leite. Então, existe muita conduta de pessoas que veem um resultado positivo de IgE e retiram o leite completamente da alimentação, achando que vão prevenir, não, inclusive vão piorar. Porque se o paciente tem uma sensibilização a IgE, mas não tem sintomas relativos à alergia realmente ao leite mediada por IgE, né, que seria diarreia, seria aparecimento de placas pelo corpo, como urticárias, falta de ar e assim por diante, ou seja, alergias realmente IgE mediadas, né? E retira a IgE, aí você está tirando a possibilidade da tolerância daquele paciente, e aí sim ele vai desenvolver uma reação verdadeira à IgE, porque a quantidade do leite sendo dada continuamente, diariamente, ela cria uma tolerância e evita que o paciente evolua então para um quadro grave. Por isso que esse negócio de leite, retirar leite da alimentação é muito perigoso. Tá? Hoje tem uma campanha endemonizando o leite, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Teste alérgico positivo, tanto IgE quanto o prick teste ao leite, não indica retirada do leite. O teste alérgico positivo a IgE ou prick teste, ele só é justificada a retirada do leite quando você tem sintomas que justifiquem essa alergia, né? Essa possível alergia. Se você tem somente sensibilização, ou seja, somente um teste positivo e não tem sintomas, você não retira o leite, você mantém, porque se você retirar, aí sim que o feitiço pode virar contra o feiticeiro ou você pode dar até um tiro no próprio pé, porque essa retirada abrupta do leite vai tirar a tolerância que você tem ao leite e, consequentemente, aí sim você vai desenvolver quadros graves de alergia ao leite. Então, eu acho que a gente elucidou bem essa questão, né? Indo para a segunda questão da IgE ter vindo negativo e o seu filho está apresentando sangue nas fezes e o médico está suspeitando realmente de uma alergia alimentar, então a gente entende que as alergias alimentares não IgE mediadas, você realmente vai ter uma IgE negativa, entendeu? Ou seja, você não vai conseguir fazer o diagnóstico através da dosagem da IgE. Então aí você tem que entender que existe a possibilidade de você talvez fazer testes de exclusão de alimentos, né, e observando a melhora da criança, porque é difícil você quantificar através de exames laboratoriais se o paciente tem uma alergia não IgE mediada, é muito difícil. Está havendo também, inclusive, uma panaceia de pedidos de anticorpos da classe IgG para leite e para outros alimentos. Aí vem o paciente, a gente recebe um montão aqui no projeto. De vez em quando a gente recebe um resultado de IgG positivo para leite. Ah, meu Deus do céu, deu IgE negativo, mas deu IgG positivo, então é alergia IgE mediada. Faz uma confusão dos diabos na cabeça do paciente. Eu falei, não, pelo amor de Deus, qualquer pessoa pode ter IgG positivo a alimento, isso é normal. Inclusive, os estudos recentes mostram até que pode ser até um marcador de tolerância, essa IgG, ou seja, a IgG mostra que o paciente está tendo tolerância ao leite, né? Mas essa IgG positiva, ela justamente pode acontecer porque o intestino da pessoa eventualmente sofre um aumento da permeabilidade intestinal, ele deixa de ser tão seletivo, né? Ele não absorve somente aquilo que ele precisa, ele pode absorver as chamadas macromoléculas, dentre elas a molécula do leite, do trigo, do feijão, do arroz. Aí você vê um paciente com uma catatada de exames, assim, IgG positivo para trigo, não sei o que, aí comendo só batata ou comendo só comida hipoalergênica, indo para essas lojas de produtos naturais, são muito boas, eu frequento elas, mas assim, sendo extremamente seletivo, sofrendo inclusive de processos de anemia, porque param de comer carne e proteínas, né? E de certa forma, todos confusos, né? Porque deu uma catatada de positividade de IgG positivo aos alimentos, e a gente sabe que isso é normal em situações, né? A pessoa eventualmente perde essa capacidade de selecionar o que vai passar para a corrente sanguínea ou não, devido ao uso de antibióticos, a processos infecciosos intestinais, a intoxicações, tudo isso. Então você tem uma perda temporária dessa permeabilidade e essas macromoléculas, então, elas passam para a corrente sanguínea e elas induzem uma resposta imunológica IgG mediada, entendeu?
que de certa forma não indica que o paciente seja alérgico, mas tem a chamada alergia alimentar não IgE mediada, e essa alergia alimentar não IgE mediada, ela não consegue ser quantificada através de exames laboratoriais, né? Talvez através de exames de endoscopia digestiva, você consiga quantificar, você pode ter um sinal muito importante que é hiperplasia linfóide de seco, né? Você tem uma região do intestino grosso, ilho terminal e seco, que você pode ter uma hiperplasia linfóide, ou então a gente tem um apêndicezinho, né, do intestino, tem um apêndicezinho, você tem uma região chamada seco, como se fosse uma bolsa. E ali você pode ter uma hiperplasia linfóide e através de uma endoscopia digestiva baixa, uma colonoscopia, consegue-se fazer uma biópsia daquela região e através de exames histopatológicos, né, você consegue então identificar a hiperplasia linfóide. E essa hiperplasia linfóide pode ser um sinal tecnicamente laboratorial. Mas para você fazer uma endoscopia digestiva de uma criança ou uma colonoscopia de uma criança, é um procedimento extremamente agressivo, né? Não é diferente de adulto, que adulto vai no hospital para fazer colonoscopia, passa 2, 3 horas no hospital, vai embora e está tudo bem. A endoscopia não é feita nem no hospital, a endoscopia é feita no consultório médico de alguns médicos, né, endoscopistas. Então, assim, é diferente de adulto. Adulto é tranquilo, mas criança não. Criança é praticamente uma cirurgia, porque a criança se move, se mexe, a criança é mais frágil, então você tem que reservar um ambiente cirúrgico para a criança, com anestesista, entubar a criança, respirador, aquela coisa toda, entendeu? Então, não é fácil. Então, o que os médicos eles tentam fazer são as dietas de exclusão e a reintrodução aos poucos, né? E a própria dessensibilização, né? Existem vários tipos de dietas. Ontem nós discutimos, teve um paciente que nos perguntou sobre uma dieta inglesa, britânica, dieta Ladder, tá? Se seria bom. Então tem médicos assim que agem reintroduzindo o alimento e dessensibilizando o alimento com vários tipos de dietas e dentre elas essa dieta Ladder e outras dietas também onde usa a técnica Baked Food, né? Que você cozinha extensamente esses alimentos. Agora, uma dica aqui que eu vou dar, eu não sei qual é o diagnóstico do seu filho, pelo amor de Deus, não estou aqui para fazer consulta médica, isso aqui é só um bate-papo, é só um brainstorm, é só um compartilhamento de informações para o aumento do conhecimento geral, mas nunca para que você se automedique. Mas, confirmando o diagnóstico de alergia alimentar não IgE mediada, e se for uma criança pequena, ainda que precise de leite, né, que seja um lactente, só uma dica aqui, que muita gente, às vezes alguns médicos não são da área, não estão habituados com essa informação, você substituir o leite de vaca, mesmo extensamente hidrolisado pelo leite de soja, não é indicado, porque uma criança que tem hipersensibilidade alimentar não IgE mediada, ela naturalmente já tem um aumento da permeabilidade intestinal, ou seja, o intestino fica mais permeável. E esse aumento da permeabilidade intestinal facilita a penetração de macromoléculas, e essas macromoléculas, por sua vez, elas podem induzir respostas imunológicas alérgicas. Então, um paciente que às vezes não tem alergia à soja, e você faz a reintrodução da soja, nesse caso de alergia IgE não IgE mediada, hipersensibilidade alérgica não IgE mediada a leite, você pode induzir essa criança a uma alergia à soja, a desenvolver alergia à soja, entendeu? Então, nesse caso, o tratamento, caso seja feito confirmado o diagnóstico, e seja uma criança lactente, é justamente dar uma dieta dieta alimentar com aminoácidos simples, né? Que existem várias formulações, dentre elas uma marca é o Neocate, que pode ser dado, Neocate ou Neoforte também. Mas isso é somente com estrita indicação do seu médico. Não faça isso por conta própria, porque você pode colocar em risco a segurança alimentar do seu filho, tá bom? Somente com estrita indicação de médico e nutricionista. Obrigado, um abraço, obrigado.